Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Ai, console, eu te amo, mas você tem umas falhas. Ok, hoje eu vou fazer um remake, entre aspas, daquele vídeo que eu fiz há 2 anos atrás. E antes que eu fale, esse também tem bastante erros. Eu tenho uma pergunta pra você. Qual foi o primeiro console do mundo a rodar a mídia DVD? É o PlayStation 2 ou o VM Labs New On? Bem, se você pensou no New On, bem, errou! O PS2 ainda reina. Mas vamos falar do New On. O VM Labs New On começou como Project X em 1997. O console foi feito pela VM Labs, uma empresa pequena e novata. O console seria bastante diferente dos demais da época. Ele seria um ecossistema de jogos e um central multimídia, que poderia ser instalado em qualquer aparelho de DVD que tinha na época. E o console foi licenciado para diversos fabricantes, como a Samsung, a Toshiba, a RCA e só. Isso é algo que a gente tinha visto no 3DO, mas isso fez com que o 3DO tivesse um preço nas alturas, e para cortar custos, o New On virou uma extensão para aparelhos de DVD. Isso trouxe até algumas vantagens, como o preview de cenas. E sobre o hype, bem, o New On virou um baita destaque na revista EGM, e o console teve várias promessas, como rodar jogos em 128 bits, que para 97 era muita coisa. Mas como naquela época não existia tecnologia suficiente para DVD players, o New On só seria lançado nos anos 2000. E bem, essa foi uma decisão horrível. Ao começar que naquele ano, o PlayStation 2 já havia sido lançado, e o hardware que naquela época era poderoso, nos anos 2000 havia se tornado inferior se for comparado com o PlayStation 2, e até mesmo ao Dreamcast, e o console teve incríveis 8 jogos. É muita coisa? Bem, não é. E os acessórios do console tinham vários problemas de compatibilidade com os jogos, e para piorar, os aparelhos de DVD lá nos anos 2000 eram bastante caros. E claro, as vendas eram bastante minúsculas. E o console faleceu em 2003. E a VM Labs foi vendida e fim. Olha isso! O que você acha que é? Não sei. Cara, isso É um console holográfico? Tá, eu não sei o que falar desse console. É tipo aquele troço do Dragon Ball Z. Ok, esse console foi lançado em 1995 pela Tiger Electronics. Esse negócio era um projetor, onde você tinha que botar isso para ver a projeção para você jogar. Bem, era para ser isso, mas na verdade você olha para uma telinha semi-estática. E os jogos? Bem, você se lembra que quem fez esse console foi a Tiger Electronics, certo? Bem, naquela época a Tiger estava sendo famosa por fazer uns jogos em LCD, tipo Game & Watch. Se lembra? Então, o Warzone é uma versão em console desses games em LCD. Isso mesmo, esse console é literalmente um jogo em LCD. E é claro que fracassou, e daí o Warzone decretou fim em 97. E o mais irônico é que esse console nasceu para competir com o Virtual Boy da Nintendo, que curiosamente também flopou. Agora, por que raios esse console se chama Game.com? Esse nome parece endereço de site, e não é que existe? O Game.com foi lançado no fim do Warzone, em 97, e também é da Tiger Electronics. Mas diferente de seu irmão super falho, o Game.com contou com várias coisas inéditas, como o touchscreen e a conexão via internet, se você tivesse modem vendido separadamente. Mas agora, o que deu errado? Bem, a tela, que mesmo tendo uma resolução maior do que a do Game Boy, não dá para ver direito, e claro, fica sofrível jogar o Game.com no escuro. E os gráficos do Game.com eram podres e com animações horríveis, áudio ruim e a biblioteca de jogos que é boa, mas o próprio Game.com faz esses jogos parecerem obras de arte. E vendo que as vendas estavam afundando, a Tiger lançou em 1999 a versão Pocket, que era mais barato, tinha iluminação e tinha autonomia melhor. Mas essa versão não melhorou quase nada, pois a iluminação era porca.
a iluminação quase não ajudava. E claro, para fechar com chave de soco na cara, no mesmo ano de 99, a Nintendo havia lançado o Game Boy Color. E daí você já deve ter sabido o que aconteceu depois, né? O Gamecom morreu em 2000. Quem não conhece aquela maçãzinha daqueles smartphones que custam uma casa? Pois é, a Apple já havia lançado o console. Isso antes do Apple Arcade, né? O Apple Bandai Pippin foi lançado em 1996 numa parceria da Apple com a Bandai. O console utilizava a arquitetura do Macintosh, ou macOS para os mais íntimos. E claro, se hoje um iPhone custa uma casa e o Macintosh custa 15 casas, naquela época ainda tinha isso. Bem, é o que eu acho, pois o console custava $600 e 2 maçãs. Na época de 1996, 600 contos num console era bastante caro, e ainda mais no iPhone 11. E parece que a Apple estava desmotivada, pois ela não queria comercializar o Pippin. E agora sobrou para a Bandai, que gastou 94 milhões de dólares só no marketing. Uau! Mas o que deu errado? Bem, o Pippin era meio console e meio computador. E o Pippin prometia que daria para você navegar na internet na TV de tubo. E se você sabe como é uma TV de tubo, tipo eu, não dava para navegar direito numa TV de tubo. E em resumo, eram ilegíveis. E o Pippin tentava ser mais do que um console, mas falhava em todas as tarefas. E os jogos todos eram graficamente ruins, e com as baixas vendas e altos custos do Pippin, você já deve imaginar o tamanho do prejuízo. E a Apple desistiu do Pippin em 97. Mas a Bandai ainda não tinha desistido, e o Pippin só morreu mesmo em 2002. E agora, boa sorte em tentar ter um iPhone para sustentar. Mattel, aquela empresa da Barbie, Hot Wheels e só. Bem, você sabia que a Mattel teve consoles? Bem, você sabe, o Intellivision. Mas em meados de 2006, a Mattel resolveu fazer o console Hyper Scan. Bem, em resumo, é que você joga o jogo tal e daí você pega a carta de um personagem tal para você jogar com ele. Mas, bem, vamos falar dos motivos do flop. Primeiro que demora para escanear direito. Por exemplo, você pega a carta de um personagem do X-Men para você jogar com ele, mas para escanear a carta no Hyper Scan demora um século, até que acontece um milagre. Segundo, esse console é mais frágil do que as louças do Junte Ganhe, pois esse console é retrátil. Mas assim como o que está acontecendo com os smartphones dobráveis dos dias de hoje, o Hyperscan não aguenta nem 15 abre e fechas. E cuidado, se deixar esse console cair, se abrir, se comprar, se jogar. E terceiro, os gráficos de PS1 em 2006 e o controle horrendo, os jogos de propriedades da Mattel, bizarrices e usa a mídia CD em 2006. Vocês acham que eu vou falar do Atari Jaguar? Pois em cada vídeo de piores consoles, o Jaguar sempre teve presença, mas hoje eu vou me diferenciar. Eu não vou falar do Atari Jaguar, mas sim de outro console da Atari, o Atari Lynx. Oh, meu pai. Bem, o Atari Lynx, ou Lynx, foi lançado em 1989 pela Atari, que antes não havia estado muito bem das pernas, depois do fracasso do Atari 5200 e do Atari 7200. Mas enfim, o Atari Lynx foi lançado para competir com o Game Boy da Nintendo. E competir com o Game Boy era uma tendência, e não era à toa que nós tivemos o Game Gear da Sega, o Turbo Express da NEC e uns trocentos clones, concorrentes do Game Boy. E a Atari já nos mostrou como se faz da forma errada. Primeiro que o Lynx era um monstro de pilhas, e se for comparado com o Game Boy, o Lynx tinha menos vida útil de bateria. Segundo, os cartuchos... Quando você botava o cartucho no Lynx, ficava difícil de você trocar ou tirar o cartucho. E terceiro, o Lynx era frágil. Kit de pote hoje eu nasci. Mas, como as vendas estavam sendo boas,
para os padrões da Atari. Lá por metade de 1991, a Atari lançou o Lynx 2. E esse sim tinha hardware aprimorado, novo visual, uma tela retroiluminada colorida melhorada, uma opção de economia de energia, áudio estéreo e por fim, autonomia melhorada. Mas bem, as vendas ainda estavam sendo boas, mas a Nintendo ainda reinava. E o fim do Lynx foi por causa do Pantera. Yes! O Jaguar matou o Lynx. Porque, bem, se você sabe o que aconteceu com o Jaguar, nem preciso falar mais nada, né?